José Carlos de Lucas, o médico Jesus. Paciência é remédio. Aceite total e completamente o que acontecer a você, para que possa apreciar e aprender, e depois relaxar. Dr. Deepak Chopra. Tudo ocorre para o nosso bem, ainda que não consigamos enxergar isso à primeira vista. Todo mal encerra um grande bem. As dificuldades do caminho nos tornam mais fortes e preparados para tarefas superiores. Sem paciência com as pequenas derrotas, ninguém chega ao sucesso. No campo da saúde, jamais alcançaremos a cura sem o concurso da paciência. Sem paciência com os contratempos que a doença nos causa, dificultaremos a própria recuperação. A paciência é um remédio poderoso, pois tem o poder de acalmar a irritação, a ansiedade e o azedume, três grandes bombas que arrasam a saúde e dificultam a cura. Não por outra razão, a ciência médica denomina o enfermo de paciente, aquele que tem paciência. Sem o exercício diário da paciência com os médicos, enfermeiros, exames, dietas, cirurgias e remédios, raramente encontraremos a cura. A doença de agora foi construída ao longo de muito tempo. Portanto, a cura também precisa de tempo para se estabelecer, e esse tempo é mais ou menos proporcional às assimilações das lições que a enfermidade nos trouxe. Sem paciência, aonde você pensa que chegará, mais próximo da sepultura, talvez. Não desconsidere que o período de uma enfermidade, seja ela qual for, é um tratamento de beleza do espírito. Você já reparou como, em regra, ficamos mais humildes e dóceis quando a doença nos imobiliza as atividades rotineiras? Já percebeu como a debilidade física causada pela enfermidade nos deixa mais consciente das nossas fragilidades, diminuindo assim o nosso orgulho? Então, pacientemente, agradeça a Deus seu embelezamento espiritual. Obrigada a todos. Vamos fechar os nossos olhos da matéria e pedir que Deus, nesta noite, nos ilumine, nos ampare, nos proteja em todos os momentos das nossas vidas, nos dando força e equilíbrio em todas as situações, e que tenhamos discernimento, sabedoria em nossas escolhas. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em
alegria estar novamente nessa casa, atendendo o convite que é sempre muito carinhoso. E trago também um abraço dos ceareiros do Centro Espírita Pedra de Luz, casa vizinha aqui a esta casa, né? Todos unidos, porque eu digo que sempre é um único movimento, somos todos da mesma família. Então agradeço a oportunidade. Vou trazer aqui hoje algumas reflexões, sempre é uma conversa, né? Eu sempre digo isso, porque quem está aqui também é uma aprendiz. E tudo que eu vou falar serve primeiro para mim, para o meu próprio aprendizado, né? E o tema que a gente escolheu, na verdade é um tema que eu tenho falado sobre esse tema no mês de agosto e agora fortemente também no mês de setembro, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a frase que Paulo de Tarso traz, a tudo dai graças, e acrescentando a isso, a vida é um presente. Para que a gente fale, então, desse sentimento de graças, de gratidão, né, e desse presente que é a nossa vida, que é a oportunidade que nós temos de estar aqui hoje encarnados, a gente vai fazer um pequeno caminho, um caminhozinho curto para compreender esse processo. Bem, quando a gente lê o Livro dos Espíritos, em mais de uma questão, os Espíritos nos ensinam que nós todos fomos criados simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorarmos, de não conhecermos. Dentro dessa perspectiva, então, a gente pode pensar o seguinte: bom, se nós somos ignorantes, não conhecemos, a gente aprende pelo erro. Erramos e aprendemos. O erro, na verdade, é uma das possibilidades, é um dos caminhos. A gente pode falar aqui em 3 caminhos, de forma resumida. Porque esse processo de evolução nosso, de crescimento espiritual nosso, não se dá necessariamente pelo nosso erro, mas pelo fato da nossa ignorância, de não conhecermos. Então a gente precisa experienciar, passar por experiências. Um dos caminhos realmente é quando a gente erra. Quando nós já tomamos consciência do certo e errado, do bem e do mal, dentro da configuração das leis divinas, porque é isso que é o nosso norte, são as leis divinas que nos ensinam esse norte de certo e errado. Começa para nós o nosso processo expiatório. Então, toda vez que já temos essa consciência está em nós e a gente pode acessá-la, né? Começa o nosso processo, então, expiatório, de causa e efeito. Significa o quê? Se eu faço alguma coisa de mal, jogo isso para o universo, de alguma maneira a vida vai pedir que eu refaça. Porque essa atitude vai me causar mal a alguém. Eu vou refazer, e nesse refazimento eu vou aprender. Uma das possibilidades, quando eu erro. Então eu erro, eu vou avaliar, vou refletir e digo: puxa, errei. Não foi boa a minha atitude, me fez mal para alguém. Segundo caminho, quando o outro erra, um irmão nosso de caminhada erra e nós observamos. Então quando a gente observa, a gente diz: puxa, aquela atitude não foi legal. O que o irmão fez causou mal ou para ele ou para alguém. Eu não preciso necessariamente eu fazer. Porque eu já avalio, eu analiso, não preciso eu tomar a mesma atitude. E o terceiro caminho é quando alguém mais sábio que nós vem e nos ensina. Nos ensina. Alguém que chega para nós e diz assim: o caminho é amar o próximo como a ti mesmo. O caminho é, enquanto tu estás na mesma jornada com aquele que tu consideras teu inimigo, vai e te reconcilia. É muito mais fácil para ti, porque depois tem outros fatores. É aquele que chega para nós e diz: olha, se te bateram numa face, entrega a outra, no sentido de dizer para nós assim: não seja reativo no mal, seja ativo no bem, que é esse o significado. Quando nos sobrevém uma dificuldade, alguém nos causa um mal, não é fazendo mal a ele que a gente vai resolver, porque senão a gente entra num caminho de justiceiro, de vingança, e Jesus nos diz exatamente o contrário. E esse que nós nos referimos é o nosso Mestre Jesus, o espírito mais evoluído que entre nós já passou, nosso guia e modelo. Antes de Jesus tivemos os profetas, após Jesus tantos missionários, que nós, hoje ainda encarnado entre nós, um Divaldo Pereira Franco, tivemos um Chico Xavier, uma irmã Dulce. Então a gente sabe que existem já conhecimentos que são nos dados, que nos dizem que não, nós não precisamos botar o dedo no ferro quente para saber que ele vai queimar nossa pele. A gente sabe que vai queimar. Então nós temos caminhos evolutivos. E aí há uma pergunta: onde nós chegaremos depois desses caminhos percorridos?
Novamente, a espiritualidade nos responde no livro dos Espíritos. Chegaremos à felicidade. Felicidade, nosso estado de plenitude. Felicidade, que é esse movimento de paz interior. Mas há uma condição, porque senão a gente poderia dizer, bom, se é a felicidade, por que eu não sou feliz hoje, desde agora? Por que isso já não chega para mim hoje? Porque há um caminho a percorrer. Porque para que a gente chegue nessa felicidade, a gente precisa experimentar, experienciar, se aproximar e viver o amor. Mas não o amor ainda condicional como a gente vive, que é atrelado às circunstâncias que nos fazem bem ou não, ou a pessoas que a gente tem mais estima ou não. Um amor proposto por Jesus. E qual é a grande chave, então, meus irmãos, que nós temos para acessar esse amor? A reencarnação. E a gente estuda isso na doutrina. A reencarnação. A oportunidade de uma nova história. Então, assim, erramos e a gente volta para dizer assim, agora tu podes escrever uma nova história. Os mesmos espíritos, muitas vezes, que nos acompanham há eras e que a gente vem falhando com eles conosco, nós vamos nos amarrando em nós e nós precisamos desfazer esses nós. Então, nós temos essa oportunidade e há um planejamento reencarnatório. E é importante que se diga, nenhum planejamento reencarnatório é feito para falhar. Nenhum. Todo o nosso planejamento reencarnatório é feito para dar certo e as circunstâncias nos propiciam que dê certo. E as pessoas que vêm conosco vêm nesse propósito. E aí a gente vem com aquele esquecimento do passado. E a espiritualidade, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que o esquecimento do passado é um véu que a gente tem. Por que usa a expressão véu? Porque o véu é translúcido, porque o véu é aquela coisa assim que esconde, mas a gente fica com aquelas reminiscências em nós. Porque se a gente se autoanalisa, a gente pensa, puxa, eu sei o que eu andei fazendo. Então não é o muro do esquecimento, é o véu do esquecimento. Para nos dizer assim, tu não lembras, mas dentro de ti tem alguma coisinha que te diz assim, por onde que a gente andou por aí. E nesse processo nosso, nós temos o que a gente pode chamar de abrigos, de suportes, de acolhimentos. E quais são esses abrigos? O primeiro abrigo é a família. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente entende que a maioria dos espíritos que reencarnam conosco são afetos nossos. Afetos. Espíritos que vêm reencarnando já. Uns vêm para dar suporte a outros em algum aspecto. E aí vocês podem dizer, Carol, mas você não conhece a minha família, você não conhece o meu pai, não conhece o meu filho. Sim, porque na família também reencarnam desafetos, pessoas com as quais nós temos que aprender a conviver para aprender a amar, porque a gente fez alguma coisinha que não foi muito legal no passado. Nós temos outros abrigos, os amigos, porque a família espiritual nem sempre é exatamente o que está na família corpórea. Às vezes nós vimos conosco, na nossa encarnação, amigos que convivem conosco o longo tempo da nossa vida e a gente costuma dizer, aquele amigo é um irmão para mim, aquela amiga é uma irmã para mim, porque realmente são almas que já vêm vindo juntas há muito tempo. Lembrando que o verdadeiro amigo é aquele que nos aconselha sempre a favor da vida, a favor da vida. Então é aquele amigo que quando a gente leva alguma angústia, algum questionamento, alguma proposta de atitude, ele olha para nós e diz assim, eu se fosse tu não fazia isso, porque o que tu quer fazer agora vai te prejudicar e vai prejudicar alguém. Então o verdadeiro amigo é aquele que olha para nós com verdade, com amor, e quando vê que a gente pode falhar, ele diz, pensa bem, é aquele que nos aconselha a favor da vida. Quando a gente se desvia do caminho, ele diz, olha para onde que tu quer ir. E quando esses abrigos, essa família, esses amigos, num momento muito difícil, eles não estão acessíveis ou a gente não encontra amparo, a gente tem outro suporte, que é a ajuda profissional. E a gente precisa falar disso nesse mês de setembro, que é o mês de valorização da vida. Nossa vida não é uma linha reta. Qualquer um de nós está sujeito a estar ora no topo, ora no vale, ora no topo, ora no vale, porque nós estamos aqui para superar os nossos desafios. E alguns deles podem vir em momentos que a gente está um pouco mais fragilizado, em
Então, nós temos os médicos, nós temos os terapeutas. E se em algum momento a gente pensar, mas agora nesse momento eu não tenho médico, não tenho terapeuta, a gente tem o CVV, a gente tem a ligação do 188, no momento de angústia, alguém do outro lado da linha treinado vai estar ali para dar apoio para você. E são recursos que são divinos, porque alguém que vem médico se preparou na espiritualidade para ser médico, alguém que é terapeuta se preparou para ser terapeuta. Alguém que se dispôs, um voluntário que se dispôs a estar no auxílio de valorização da vida, ele se preparou para isso. Alguém que está dentro de uma casa espírita e que faz um atendimento fraterno, ele se preparou para isso. Então tá tudo bem da gente pedir ajuda e a gente deve pedir ajuda. Porque um dia a gente é o ajudado e outro dia é a gente que vai prestar o auxílio. E assim é a vida e está tudo bem. E a gente tem um outro abrigo, uma palavrinha pequena, mas tão imensa, que se chama fé. Fé, né? Eu costumo dizer, uma casa de muitas portas, a gente encontra fé na casa espírita. Quem tem alguma outra religião, encontra fé onde está a sua religião, numa igreja, num culto, numa doutrina oriental, não tem problema. Mas o templo certeiro, que a gente não é que a gente sempre vai encontrar, depende do local físico. E se chama templo íntimo, dentro de nós. Em qualquer lugar que nós estivermos, nós conseguimos nos conectar com Deus. Porque o nosso templo íntimo, a nossa terra interior, é o solo mais fértil para falar com Deus. E ainda assim, nós temos, meus irmãos, um outro abrigo. O conhecimento, a sabedoria de que do outro lado da vida existe alguém que nos ama muito. Então, se em algum momento a gente ainda assim estiver se sentindo só, nós precisamos ter a certeza que do outro lado da vida existe alguém que nos ama muito, muito, que está torcendo por nós. Então, cada um de nós tem os nossos guias, os nossos anjos, os nossos mentores, mas também tem parte da família espiritual, porque parte encarna conosco, parte fica lá, dando suporte, intuindo, protegendo. E eles estão torcendo por nós o tempo inteiro. Então, mesmo na noite mais escura, mesmo na maior tempestade, nós nunca estamos sós. Bem, o que isso tem a ver então com a tudo dar graças, né? Que a gente conversou lá no início. Porque nós temos todo esse caminho a percorrer, nós temos a reencarnação, nós temos os suportes, os abrigos, mas a gente tem uma coisa que se chama a nossa parte. É o nosso livre-arbítrio, a nossa parte. No livrinho de José Carlos de Luca, outro, Minutos com Chico Xavier, tem uma frase que ele diz assim: Jesus te leva até a porta, mas quem abre a maçaneta é você. Então isso quer dizer o quê? Que nós temos que fazer a nossa parte. E quando a gente entende esse processo todo e a gente é convidado a fazer a nossa parte, a gente começa a desenvolver um sentimento de reverência ao Criador da vida, que é o sentimento de gratidão, que é a base daquela felicidade, aquela que os Espíritos disseram que é o caminho que a gente vai chegar. Então, esse sentimento de gratidão, e nós vamos falar um pouquinho agora do que ele representa para nós, seres que estamos nesse processo evolutivo, né? O ser grato é aquele que não se limita ao ato da recompensa. O que eu quero dizer com isso? Não é aquela situação assim, alguém me fez alguma coisa e agora eu preciso devolver para essa pessoa, ou eu fiz e eu quero que ela em algum momento me devolva. Não. O ser grato sabe que um gesto bom salva vidas, então o raciocínio é assim. Em algum momento da minha vida que eu precisei muito, alguém me ajudou. Alguém foi aquela mão amiga, aquele ouvido que me ouviu atento, aquele abraço que me acolheu. Foi aquele instante, aquele momento, mas aquela pessoa fez diferença. E os anos passam e alguém se apresenta a nós com aquela aflição que a gente conhece, porque a gente já passou por um dia por ela. E nós vamos ser, então, aquela mão amiga para essa pessoa que um dia alguém foi para nós. Isso é ser grato. Esse é o sentimento de movimento da vida, né? E geralmente a pessoa que é grata, ela é uma pessoa saudável espiritualmente, no sentido de amadurecimento. Então, geralmente não é aquela pessoa queixosa, não é aquela pessoa que reclama.
É aquela pessoa que entende que a vida é um movimento. Por que eu falo que a vida é um movimento? Porque a gente está sujeito a mudanças. Seria muito bom, né, quando a gente se fecha na nossa conchinha, da gente dizer assim, fica tudo como tá, não muda nada, aqui eu estou protegido. É a nossa necessidade de controle. A gente tem, porque isso, o que é nós? Nós vivemos, meus irmãos, nós vivemos num mundo primitivo. E no mundo primitivo a gente tinha muito forte os nossos instintos, então a gente era atacado, a gente se defendia. Vinha uma ameaça, a gente sentia medo, nós corríamos para as nossas caverninhas, né? A gente precisava comer, não tinha comida e ia morrer de fome. Então, durante muito tempo da nossa humanidade, a gente viveu esse período. Até que a gente começasse a entrar no processo que hoje nós vivemos, no planeta de provas e expiações, passando aquele momento primitivo. Mas esse instinto protetor ainda fala muito alto dentro de nós. E por isso que, às vezes, alguns gatilhos emocionais, eles disparam esse alarme dentro de nós. Então, a gente tem aquela coisa da insegurança, do medo, às vezes é a ansiedade, porque a gente quer ficar sempre naquela zona de conforto, lá no nosso momento ancestral, porque a gente se sentia seguro dentro da caverninha. Por que agora a vida tem que mudar e me tirar eu da minha caverninha, que hoje tem luz elétrica, tem tudo, tem comida, tá bom assim, eu não quero que mude. Mas eu costumo dizer que a vida é como uma escada, né? Uma escada. E a gente, como espírito em evolução, a gente vai subindo esses degraus. Nem sempre todas as nossas virtudes estão no mesmo degrau. Às vezes, em nível de paciência, eu estou lá no quinto. Às vezes, no nível da inveja, eu ainda estou aqui no primeiro. Vai indo assim, não é uma constante de todas as virtudes, mas de uma maneira geral o espírito vai evoluindo e vai subindo esses degraus. Quando a gente está num degrau, geralmente a gente já está numa zona de conforto. Então a gente tá assim, tá tudo bem, já aprendi isso, tá ótimo, quero ficar aqui. Mas para subir o outro degrau que exige de nós mais conhecimento, mais maturidade, a vida também dá uma chacoalhadinha, diz assim, tá na hora de subir essa perna. Vai ter que subir a perna e ir para o outro degrau. O que é isso em termos práticos? É a vida nos dizendo assim, não existe uma constância, não existe uma permanência total, não existe você sempre ter o controle. O nosso próprio corpo muda em segundos. O universo está se movimentando, as marés mudam, as geleiras derretem, tudo muda, né? E isso é importante porque a gente enfrenta os desafios e nós vamos amadurecendo. Então, a pessoa que já entende esse processo e tem gratidão pela vida, ela não se irrita, ela não se revolta com as mudanças. Ela percebe que é um movimento de amadurecimento, é um convite para subir um novo degrau. Só que esse convite chacoalha com a gente não quer. Mas depois que a gente sobe, está no outro degrau, olha para trás e diz assim, puxa vida, como essa dificuldade me ajudou. Hoje eu já sou outra pessoa. E se não fosse aquela chacoalhada e eu tivesse que subir esse degrau, eu não seria a Carolina que eu sou hoje. E assim é com cada um de nós. Né? Esse sentimento de gratidão, a gente pode trazer a nossa reflexão à parábola do semeador também. O que diz a parábola do semeador? O semeador saiu a semear. Qual é o trabalho do semeador? Semear. Algumas sementes dele caíram em terra seca, outras em terras com espinho, outras em terras pedregosas e outras em solo bom. Mas o semeador, o trabalho dele é julgar o solo ou semear? Atirar as sementes. Então ele vai semear. Uma hora aquela semente vai cair em terra boa e vai dar frutos. E assim devemos ser nós também. Porque às vezes a gente quer que o outro aceite aquilo que a gente já compreende, mas o momento dele ainda não chegou. O momento dele ainda está no estágio da terra seca. Ainda ele está no estágio do solo com pedras. Mas a semente está lá. E o dia que esse solo se transformar, que essas pedras rolarem, que a chuva vier e que hidratar o solo, aquela semente vai estar lá e vai germinar. E pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, pode ser, sei lá, no final da encarnação daquele irmão, pode ser na próxima vida, mas a semente está lá. Então, a pessoa que entende esse processo, que tem gratidão pela vida, não deixa de semear. Ela sempre é um bom semeador, porque ela não cobra resultado dos outros. Ela sabe que existe uma coisa chamada alegria de servir.
A alegria de servir está ligada ao sentimento de gratidão e de reverência a Deus. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos de uma palavra também, que é muito importante para as nossas vidas, que se chama humildade. Existe uma bem-aventurança que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Os pobres de espírito são os humildes. E nós conversávamos lá no estudo do Evangelho, do Pedra de Luz. Mas por que pobres de espírito, né? Por que essa expressão? Porque os humildes são aquelas pessoas que são como um copo vazio. O copo vazio, ele está pronto para receber. Ele quer receber. Ele quer se encher de conhecimento, ele tem espaço, ele tem abertura. Isso se chama humildade. É aquela pessoa que não diz eu sei tudo, é tudo do meu jeito, é a minha verdade. O humilde é aquela pessoa que está aberta. E a pessoa que tem gratidão pela vida, ela escuta o outro, porque geralmente o outro fala. Se eu não concordo com o que ele fala, eu já nem escuto ele, eu já estou eu falando comigo. Dizendo, não, mas o que ele está falando não está certo. Eu já estou falando comigo para rebater, para tentar ter uma brecha que quando ele parar de falar, eu vou falar. Esse não é o humilde, esse já está com o copo cheio. Então é preciso a gente olhar para dentro de nós, desenvolvermos o nosso autoconhecimento, para que a gente possa reconhecer as nossas vulnerabilidades, as nossas sombras, trabalhar as nossas potências e entender esse processo. E aí então a gente vai desenvolver o sentimento de gratidão. Tem várias oportunidades em que o Divaldo Pereira Franco, ele vai a público em suas palestras e ele tem frases muito fortes que ele nos diz assim, sê tu que ama, sê tu que perdoa, sê tu aquele que segue Jesus. Então assim, sê tu que ama significa assim, dá de ti pela vida, ser essa pessoa, não importa o externo, faça isso. Sê tu que perdoa, porque perdoar é se livrar de uma brasa quente que queima a mão de quem não perdoa. Quem não perdoa é que fica com a ferida. É largar a mão dessa ferida. Sê tu que perdoa. Entende que a parábola do semeador, um dia esse solo dele, íntimo, vai ser terra fértil. Por enquanto ainda não é. Mas a nossa parte a gente faz. A gente perdoa. Sê tu aquele que segue Jesus. Meu Deus, isso é muito forte. Seguir Jesus. Ainda quando eu lembrava da passagem da mãe dos filhos de Zebedeu, em que eles estavam com Jesus, os apóstolos, ela diz, deixa que meus filhos te sigam. E ele diz, será que eles estão preparados para beber do cálice que eu vou beber? Então, a nos dizer assim, seguir Jesus é compreender as renúncias que ele fez, a grandeza que ele teve. E esse é o nosso convite todo dia. E aí, por isso, então, dar graças a todas as coisas. Além disso, meus irmãos, nós não podemos perder de vista a questão energética. O ser que é grato, que é humilde, que desenvolve a paz dentro dele, tem esta vibração energética. E com quem que ele vai se ligar energeticamente? Quando a gente fala em termos de ligação mediunicamente à mente, tanto de encarnado para encarnado, como de encarnado para desencarnado, como vibrações que estão naquela mesma sintonia. Mas e ao contrário disso, a irritação, a intolerância, o azedume, com que tipo de vibração que a gente vai se ligar? Com as mesmas vibrações. E aí nós lembramos a passagem de Chico Xavier, Encontros com Chico Xavier, que Chico estava saindo de manhã cedo para pegar a condução, que ele dizia, estava atrasado, e uma senhora disse, Chico, seu Chico, espera, eu preciso falar com o senhor. E ele disse, não posso, Chico não sabe chegar atrasado para o trabalho, não posso. Aí o mano aparece assim, Chico, atende ela. Mas eu estou atrasada, mas depois tu pega a condução. E ele voltou. Ele volta para falar com a senhora e passa a condução. E a senhora, seu Chico, ela queria tirar uma dúvida de um fitoterápico que o doutor Bezerra tinha prescrevido, um chá, que horas que era para tomar. E aí o Chico explicou tudo para ela e ela disse, seu Chico, o senhor é um homem tão bom, muito obrigada, seu Chico, que Deus abençoe. E ele foi indo de novo para o ponto. Emmanuel disse, Chico, olha para trás. E Chico, com aquela mediunidade,
ele viu saindo da senhora assim uma luminosidade, uma vibração do cérebro, da boca em direção a ele. Ele disse, veja o presente que você ganhou. Imagine se fosse o contrário. Então a gente precisa também pensar nesse aspecto. Quantas pessoas com suas fragilidades humanas esperam apenas por uma palavra amiga, por um abraço, por um momento nosso? Quantas vidas podem ser salvas, meus irmãos? Se a gente tiver esse sentimento de gratidão pela vida e dispor do nosso tempo, porque gratidão também é fraternidade. Então, agradecer a Deus pela vida e pelas bênçãos. As bênçãos que a gente vê e aquelas que a gente não vê. Hoje eu recebi uma frase no Instagram que dizia assim, ó, até anotei aqui. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o teu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe o nome de cada um de nós. E Ele sabe o que vai no nosso coração. E Ele sabe. E às vezes é só entre nós e Deus. Agradecer aos nossos pais pela oportunidade que nos deram de reencarnar, independente se a gente acha que eles poderiam ter sido melhores do que foram. Porque eles são seres em evolução como nós e fizeram o que eles deram conta de fazer. Eles também têm as suas fragilidades, mas eles nos permitiram renascer. E nós todos estamos aqui agora. E mesmo com os nossos problemas, porque cada um de nós tem problemas, tem aflições, mas nós estamos aqui vivos. E isso é o maior presente de Deus. Porque há uma fila de irmãos querendo vir e nós estamos aqui. Agradecer a todas as pessoas que passaram pela nossa vida, aquele momento, aquele instante que eu falei, que foi aquela pessoa que fez a diferença e que a gente às vezes nunca mais viu. Mas ela fez a diferença. Agradecer. Só que nós temos um problema, nós encarnados. Nós gostamos de contabilizar, nós não contabilizamos as dádivas, mas nós registramos as tragédias. Então assim, às vezes a pessoa errou conosco. Há 15 anos atrás ela errou conosco. Hoje, ela não é a pessoa de 15 anos atrás e ela tentou fazer o bem para nós muitas vezes, centenas de vezes, mas chega algum gatilho emocional, a gente vai dizer, ah, mas você errou comigo há 10 anos atrás. E a gente não contabiliza tudo que essa pessoa tem feito para tentar reverter. E assim somos nós também. Será que a gente nunca magoou ninguém? E se arrependeu? Está tentando ser uma pessoa melhor? E aí tem uma frasezinha que eu acho ela muito boa, que diz assim, ó, o medalhista de hoje foi o derrotado de ontem que não desistiu, pois entende que a vida é um processo. O medalhista de ontem foi o derrotado, o medalhista de hoje foi o derrotado de ontem, quer dizer o seguinte, a gente vai errar, uma hora a gente vai aprender e a gente vai chegar lá e nós vamos superar, só que nós não podemos desistir. Desistir não pode ser nunca uma opção para nós. Amar a vida, amar a Deus, é uma graça, é um presente. E presente é porque é agora, é estado de presença. Quem vive no passado vive na melancolia. Quem vive preocupado no futuro vive na ansiedade. Quem vive no hoje vive o presente. Estarmos aqui, de verdade, isso é um milagre na vida. Então, meus irmãos, antes de terminar, eu quero deixar aqui como um presente, talvez, da noite de hoje, uma reflexão. Porque às vezes a gente não lembra exatamente de tudo que foi falado, mas às vezes uma mensagem final, um poema, uma história, uma música, a gente vai lembrar. Então eu vou ler para vocês aqui a letra de uma música, não vou cantar, vou ler, que talvez que ela possa cair no solo de cada um de nós como uma semente. E ela diz assim: eu te desejo vida, longa vida, te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria ter a companhia, colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva na varanda, molhando a roseira para desabrochar, e dias de sol para fazer os teus planos, com as coisas mais simples que se imaginaram. Eu te desejo a paz de uma andorinha, no voo perfeito, contemplando o mar, e que a fé movedora de qualquer montanha
te renove sempre, te faça sonhar. Mas, se vierem as horas de melancolia, que a lua tão meiga venha te afagar, e que a mais doce estrela seja a tua guia, como mãe singela a te orientar. Eu te desejo mais que 1000 amigos, a poesia que todo poeta esperou, coração de menino cheio de esperança, voz de pai amigo e olhar de amor. Que a paz de Jesus, meus irmãos, esteja com nós, com todos nós, o tempo todo, na certeza de que Jesus nos ama muito, muito, e que a vida é esse lindo presente de Deus. Muito obrigada. Obrigada por tudo que foi falado. E realmente, se a gente tiver um pouquinho de compreensão e agradecimento, a gente vai ver que nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Mas, infelizmente, a gente passa uma vida inteira buscando a felicidade no outro, onde ela está ali no nosso lado. E que Deus possa permitir que cada um de nós tenhamos uma compreensão de entender tudo aquilo que foi falado aqui, que é muito simples, né? Mas muito difícil de colocar em prática. A gratidão. Gratidão pela vida, pela saúde. Nós só damos importância à saúde quando nós encontramos no hospital. Nós só damos importância ao alimento quando passamos fome. Nós só damos importância ao pai, a uma mãe, quando nos perdemos. Então, que a gente não precisa sofrer essas dores, que a gente busque realmente a compreensão de Deus, nosso Pai, que tudo que Ele fez está tudo certo, que sejamos nós a paz do mundo, que nós não colocamos a responsabilidade no outro de tudo aquilo que acontece ao nosso redor. E assim, Senhor, convido a todos a fechar os olhos diante de Deus, diante de Jesus, e pedir a Ele que possa derramar do seu laboratório divino o bálsamo da vida, da paz, da esperança. Que essa prece possa ir de encontro a todos aqueles irmãos que têm o seu nome no caderno de prece, a todos aqueles que estão em tratamento nessa casa, por todos os nossos familiares, Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por encerrada a palestra doutrinária da noite de hoje, que ao sairmos daqui, possamos levar para os nossos lares muita paz e muito amor no coração. Pedimos a todos que fiquem sentados em seus bancos, que logo em seguida vai ter um passo e vamos terminar de uma hora. Obrigada, Anitta. Só um minuto, que tem alguém que dar um recado. Sou da evangelização infantil, me chamo Adriana, e eu vim dar um recadinho, na verdade tem 2 recadinhos para passar para vocês. Enquanto vamos se preparando para o passe, né? Eu queria dizer para vocês que a gente está com uma campanha arrecadando material escolar, uma campanha para famílias que estejam em vulnerabilidade. Então, é a preparação do grupo de jovens, e eles resolveram fazer essa campanha arrecadando o que vocês puderem, né? Aqui está o cartaz indicando, tá? Eles vão pegar até o dia 4 de outubro e depois distribuir esse material. Quem tiver intenção, como sempre está também a caixa aqui para doação de alimento, tudo, pode chegar e só colocar aqui ou procurar algum trabalhador da casa para poder fazer a doação, tá? Então esse é o primeiro recadinho. O segundo recadinho, a gente tem um outro cartazinho que está ali daquele lado, que é referente à 24ª com Reginha.
A Conreginha é uma ação que tem da FEC para que as crianças tenham um dia de evangelização. Então acontece uma vez por ano, né? Esse ano é no dia 13 de outubro e vai ser no prédio da FMP, ali na Faculdade Municipal de Palhoça, na Ponte de Maruim. É um dia inteiro, então as crianças chegam lá às 8, são recebidas, tem teatro, tem evangelização, tem almoço, tem lanche, tudo, eles passam o dia lá, até as 5h30 da tarde. Então cada um é separado por idade e vai para as suas turminhas ali para fazer evangelização. É uma forma deles terem evangelização de uma forma diferente do que eles geralmente têm na sua casa espírita. Porque na nossa casa espírita são sempre as mesmas crianças. Então, na Conreginha, eles se integram, né, conhecem outras crianças, outras professoras, saem daquela coisa que eles já estão acostumados o ano inteiro, ano após ano. A gente sempre leva bastante alunos aqui da evangelização, então vai as professoras também, para ir lá ajudar na recepção, para todo mundo ser encaminhado, né, certinho. E as inscrições a gente também vai providenciando. Como é que funciona? Até o dia 15 de setembro vai ter as inscrições. Aí quem tiver interesse, nos procure lá em cima, pode ser no início ou no final da evangelização, na terça e na sexta. Tá? A gente providencia. O valor da inscrição é R$15. E pede-se que cada um depois leve um prato de salgado para que seja feito um café, um lanche da tarde lá para todas as crianças e pais também que participam. Isso é importante falar porque tem um grupo que é para a família. Então, se o pai, a mãe, a avó, aquela pessoa que traz aqui quer participar desse dia também, tem um evento o dia inteiro lá para a família participar. Então, a gente pode fazer inscrição também. Além da criança que vai, você também vai lá, passa o dia. Vocês vão passar separados, eles na evangelização infantil, e vocês lá no grupo da família, os pais e responsáveis. Então, isso é bem importante, é uma forma de vocês também passarem um dia diferente, acompanhar os filhos de vocês, incentivando eles a seguir nessa caminhada, né? E que desde pequenininho eles já vêm trilhando, graças a Deus, e que assim seja por longas datas, né? A gente precisa de um futuro da casa espírita, e é isso que a gente está tentando formar com eles lá em cima. Então, eu agradeço a atenção, qualquer informação mais, tanto sobre o material quanto sobre a Conreginha, pode procurar a gente lá em cima, na evangelização, que a gente passa mais informações, tá? Obrigada.